Olá para todos, nesta oitava aula sobre projetos conceitual, o uso de massas no Revit, nós vamos ver um assunto muito interessante, conforme eu mencionei na aula anterior, que são os modelos adaptativos. Para entender do que se trata, eu vou querer como objetivo primário construir sobre esse telhado aqui um esboço, uma ideia inicial de uma treliça espacial. Esclarecendo de antemão que eu estou criando um elemento arquitetônico, tá ok? E não um elemento estrutural, não estou falando de Revit Structure. E depois eu vou expandir esse conceito para outras aplicações. Para desenvolver esse assunto, quero relembrar que esta volumetria ela foi gerada como massa no local. Esta foi inserida a partir de um cilindro, do elemento cilíndrico padrão do Revit, e essa foi modelada no editor de famílias, no ambiente de projeto conceitual. Para essa aula eu vou colocar uma treliça sobre esta massa aqui modelada no local. Bem, primeira coisa que eu preciso é dividir esta superfície, para demarcar a base da minha treliça espacial. Então eu vou lá em editar no local, a gente já viu alguns conceitos sobre isso. Eu vou selecionar esta tampa, essa superfície superior aqui desta massa, e vou pedir para dividir essa superfície. A minha treliça espacial tem uma malha quadrada e em princípio eu vou usar uma malha de 1 metro por 1 metro. Então eu vou dividir, em vez de colocar o número, a gente já viu esse conceito, vou colocar uma distância de 1 metro aqui, e aqui uma distância de 1 metro também. Ok? Se eu quiser aqui, eventualmente, eu posso fazer outros movimentos aqui, como por exemplo, rotacionar, alguns conceitos que a gente já viu com relação à divisão. O layout, distância, aquelas propriedades desta divisão no caso. Essa divisão é apenas uma marcação da treliça, porque eu quero colocá-la aqui sobre esta malha, tendo essa malha como referência. Ok? Terminei minha divisão, concluir massa, até agora nada aconteceu. E aqui é que vem o conceito novo. A base do raciocínio é que eu vou criar um elemento baseado em um padrão, que no caso é um padrão quadrado, de 1 metro por 1 metro, e sobre esse padrão eu vou criar uma estrutura que ela vai se repetir em cada quadrado desse aqui, de uma forma bem simples de entender. Como eu faço isso? Eu vou lá no Revit, na revisão, vou pedir novo, família. Que tipo de família eu vou usar aqui? Eu vou usar exatamente um modelo genérico, métrico, adaptativo. Só que eu já tenho um padrão, então eu vou usá-lo aqui, com base em um padrão. Esse modelo genérico, métrico, adaptativo, ele é mais versátil, Ele seria uma estrutura fora de padrões. Basicamente eu tenho padrões aqui quadriláteros em forma de tijolos ou hexagonais, padrões um pouco mais, vamos chamar assim, de bem comportados. E esse aqui eu poderia fazer em qualquer forma. Tá? Um entendimento bem simples. Eu vou fazer com base num padrão, porque eu criei um padrão aqui que é exatamente um padrão quadrado. Só lembrando, vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu vim aqui em dividir essa superfície, e eu não escolhi nenhum padrão, ele por default botou um quadrado, Mas eu poderia colocar aqui com base em outros padrões, ou num retângulo, ou num romboide, tá ok? No caso aqui, embora eu tenha colocado nenhum padrão, por default esse nenhum padrão quer dizer um padrão retangular. No caso aqui virou um quadrado que eu coloquei distâncias iguais entre os dois eixos. Beleza? Então esse é o conceito. Então voltando lá, Revit lá, novo família, modelo genérico com base em um padrão. Abrir, e aqui começam os nossos conceitos, inclusive em relação
a alguns assuntos que eu já mencionei no início desse capítulo, né, dessa seção, que são as referências. Primeiramente, aqui sobre a base, eu tenho exatamente o padrão, né, que seria o padrão de repetição. E aqui eu posso alterar o padrão, se caso lá eu tivesse um padrão hexagonal ou qualquer outro padrão desses aqui, se eu tivesse adotado lá, aqui eu mudaria o padrão que eu iria tomar como base. Uma vez escolhido, próximo passo, eu vou colocar o N aqui para mudar a unidade para metro, só para ficar compatível, né? Não tem nenhuma implicação direta, eu poderia usar milímetros aqui. Clicando aqui, eu vou consertar aqui para 1 metro por 1 metro, embora isto não seja necessário nem imprescindível. Eu vou já explicar por quê. Esses elementos que eu tenho inseridos aqui, se eu chegar aqui perto e selecionar, eu vejo que é uma linha de referência. Tá? Lembra que quando a gente criou aquele modelo, né, daquela torre, a gente desenhou através de linhas de modelo. O que são linhas de modelo? Como eu mencionei, são linhas fixas, elas têm um tamanho padrão, e a menos que você coloque uma cota legendada, né, que torna-se um parâmetro aqui, ela fica sendo um modelo rígido. Já a referência, ela vai servir exatamente para você adaptar o seu elemento ao modelo aonde você vai inserir, porque esse elemento que eu vou criar aqui, ele vai ser baseado em um padrão, qual seja essa grade, no caso aqui retangular, e para eu usar esse elemento, eu vou ter que inseri-lo em outro elemento, ele vai estar hospedado em outro elemento, que no caso vai ser aquele telhado, que também está definido como um padrão. Beleza? Já já vocês vão entender isso de uma forma mais fácil. Então vamos ver alguns elementos aqui. Eu tenho as linhas de referência e eu tenho aqui os pontos adaptativos. Lembra que a gente viu ponto livre, ponto de referência, né? E o ponto adaptativo, que nada mais é que um ponto existente no modelo adaptativo, que ele já tem 3 planos de referência dentro dele. Vamos tirar aqui as espessuras para facilitar a visibilidade. E uma coisa interessante sobre esse ponto é a numeração. Se eu me aproximar aqui, não sei se no vídeo dá para ver, tem um número 4 aqui. Ó, número 1, número 2, número 3, número 4. Tá, isso seria a ordem de colocação dos pontos. Ok? Já já a gente vê isso lá. Então eu tenho essas linhas de referência e eu quero criar aqui uma treliça espacial. É nessa linha de raciocínio que a gente vai seguir nessa aula. Bem, eu vou construir o primeiro esboço, né, uma linha de raciocínio dessa treliça espacial, que seriam 4 tubos. Eu vou colocar aqui de 5 centímetros de diâmetro e tubos verticais. Para isso eu preciso de um ponto no vértice desta pirâmide. Então vou usar alguns elementos aqui de construção. Por exemplo, vou ligar o meio ponto aqui ao meio ponto aqui. Posso colocar um ponto de referência aqui no meio, midpoint. Esse método que eu estou usando é apenas um deles, tá ok? Tem infinitas formas de você traçar achar esse ponto aqui em cima, tá ok? É apenas um artifício que eu estou usando. Eu estou aqui com um plano de trabalho no plano horizontal, né? Mas eu posso definir um outro plano, que eu vou selecionar aqui esse ponto de referência. E agora, olha, meu plano de trabalho é o plano daquele ponto. Então eu posso desenhar uma linha de modelo aqui, que também é só com base, né? E desenho aqui no vertical e puxo 1 metro. Ok. Agora eu insiro um ponto, um elemento de, um ponto de referência aqui nesse endpoint. Beleza. Posso agora até apagar esses elementos, devo até apagar esses elementos. Ficou só um ponto lá, que virou um ponto adaptativo. E agora eu vou desenhar outros elementos de referência. Agora que eu já tenho o ponto locado, eu vou ligá-los. Então eu vou lá agora, só que eu vou ligar agora com uma referência que também será um elemento adaptativo.
com o detalhe que se eu tiver aqui com o Snap 3D desligado, né, eu só conseguirei desenhar no meu plano de trabalho, que no caso aqui agora é o plano horizontal, né. Então o Snap 3D eu poder ter a liberdade de desenhar no espaço, desenhei aqui e aqui, e desenhei aqui, aqui e nesse outro ponto. Então eu tenho aqui a minha pirâmide de referência, vamos chamar assim, ok? Bem, então o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar efetivamente os elementos. Por enquanto eu não tenho nenhum elemento físico, tá? Eu só tenho elementos de referência. Então o que eu vou fazer? Eu coloco um ponto de referência numa linha dessa qualquer, tá lá meu ponto. Defino o plano desse ponto, lembrando aqueles conceitos, né? Um ponto de referência ele cria um plano perpendicular ao elemento no qual ele está hospedado. E em seguida eu vou criar um modelo, agora eu estou criando elementos de modelo, vou desenhar um círculo baseado nesse elemento que tem como raio ponto 0,25, né? 25 milímetros, que daria um diâmetro de 5 centímetros. Ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Vou selecionar o círculo e essas 4 linhas aqui. Eu vou pedir para criar uma forma, ele vai fazer uma varredura. Agora sim eu tenho um elemento físico para adaptar lá no projeto. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com esses outros aqui. Vou colocar um ponto de referência nessa linha e nessa linha. Defino como plano de trabalho o plano desse círculo. Desenho lá no modelo um outro círculo nesse ponto, com diâmetro também de ponto 0,25, tá? Que eu vou igualar. Normalmente essas diagonais elas são um pouco mais finas, mas repetindo, eu estou colocando um elemento arquitetônico. E vou fazer um outro aqui, definir outro plano de trabalho e criar um outro modelo, ponto 0,25. Beleza? Cancelo tudo, seleciono esse círculo, seguro o CTRL, essa diagonal mais essa diagonal, peço para criar a forma, ele faz outra varredura, faço a mesma coisa aqui, seleciono o círculo, seguro o CTRL, essa diagonal e essa diagonal e peço para criar a forma. Está lá o esboço da minha treliça espacial, ok? Vou salvar esse arquivo. Nesse caso aqui eu estou salvando uma pasta que eu reservo para esse exercício, vou chamar de treliça, ok? E eu vou em seguida carregar no projeto. Como eu só tenho um projeto, está aqui o projeto aberto. Quando eu carrego, aqui tinha um comando em aberto, né? Faltou concluir massa. Quando eu carrego uma família daquele modelo genérico baseado num padrão, ele entra aqui dentro como um padrão de divisão. Então vou lá em editar no local, vou selecionar essa superfície dividida que eu criei. E repara, lá está como nenhum padrão. Se eu puxar aqui, ó, agora vai ter o padrão treliça. Olha lá o padrão que eu carreguei. Então seleciono esse padrão e está lá a minha treliça inserida. Como eu não tenho treliça metade, eu venho seleciono esse padrão, em vez de parcial eu peço aqui no caso saliência e fica lá minha treliça espacial inserida sobre a minha estrutura. Concluir massa e feito. Há ainda alguns elementos para estudar sobre esse assunto, né, mas vamos deixar para a próxima aula para manter aqueles 15 a 20 minutos de cada aula. Beleza? Não deixem de exercitar, façam o passo a passo desse exercício, tá ok? Ele é muito importante, inclusive para outras aplicações que a gente vai ver na próxima aula. E vamos ver também como isso aqui se comporta com relação àquele assunto que eu falei de listas de materiais. Ok?
Então até lá.